poder estar com vocês aqui já tarde, poder falar sobre esse tema, né? Contentamento. Eu não vou fazer um resumo do livro, tá? Eu sei que Midian anunciou, mas foi propaganda enganosa, né? Então vocês reclamem com ela depois, contratem um advogado, tem aqui alguns, né? Mas eu vou falar sobre contentamento. Não sei se vocês já notaram um aspecto de contentamento que a palavra de Deus nos dá. O Senhor se preocupa tanto com isso que nos seus mandamentos ele teve o cuidado de colocar um aspecto da lei que trata e se preocupa com a nossa vida a fim de nós termos contentamento, a fim de nós experimentarmos o contentamento nele, nós nos desligarmos das preocupações da vida e nos abastecermos no Senhor. Então, eu quero ler um texto bíblico que se encontra em dois lugares, um texto que está em Êxodo, no capítulo 20, do verso 9 ao verso 11, e depois um trecho das Escrituras que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, dos versos 13 ao verso 14. Então, primeiro nós vamos ler o texto de Êxodo, no capítulo 20, versos 9 a 11, depois Isaías, capítulo 58. Então, acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora Isaías 58, veja os versos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, trazendo-nos alegria, contentamento, também nos instruindo, nos preparando para o grande dia do Senhor, o dia em que nos encontraremos com Cristo e viveremos o contentamento eterno, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, que conhece os nossos corações, fale em especial e individualmente com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vocês esperavam que eu fizesse um resumo do livro, né? E eu disse, como minha esposa diz, eu só faço o que eu quero. Então, é o sermão de encerramento. Ah, não é? Então tá bom. Então tá certo. Esse é o contentamento. Tá bom. Então tá bom. Bom, diferentemente, irmãs, daqueles que não servem ao Senhor, que não possuem esperança, vivem sem Deus no mundo, o cristão, ou nós cristãos, devemos ser reconhecidos pelo contentamento, né? Por uma alegria e uma satisfação que vai para além das necessidades materiais alcançadas. O próprio termo salvação, em grego, significa isso, significa termos contentamento, vida abundante, satisfação, sermos plenos diante de alguém que nos concede uma graça imerecida, que nos concede um favor imerecido, e esse é o Senhor que nos dá o Evangelho, né? Essa atitude do contentamento, vocês caminharam aqui por muitas semanas tratando desse tema, não é, que foi amplamente mastigado, vocês aprofundaram e mastigaram, e eu imagino que muita gente aqui foi, digamos assim, confrontada, não é, com a palavra de Deus
ao tratar do contentamento, que não é um problema dos nossos dias, é um problema de todos os tempos, de todas as eras. Há um tempo atrás vimos o livro de Números, fizemos alguns sermões nele, e o tema principal do livro de Números é exatamente o descontentamento do povo de Israel, que era alimentado por Deus, protegido pelo Senhor, que havia sido tirado da escravidão e estava caminhando rumo à terra prometida, mas que praguejava o tempo todo, reclamava o tempo todo, era um povo descontente. Israel era um povo descontente no Antigo Testamento, e aquele sentimento, aquele posicionamento que Israel tinha, reflete aquilo que nós somos. Paulo escreve a carta aos Filipenses, falando de contentamento, de satisfação no Senhor, de alegria, num contexto de prisão para ele e num contexto de confusão para a igreja. É interessante porque Paulo estava preso e a igreja estava vivendo um conflito. Duas irmãs muito amadas da igreja que eram muito importantes na igreja, estavam vivendo um conflito. Evódia e Sinti, que estavam indo aos tapas, né? E Paulo escreve aquela carta dizendo que elas precisam pensar concordemente, que elas precisavam buscar o Senhor e pensar nas coisas lá do alto. Eu não sei qual era o descontentamento que Evódia tinha com Sinti, que o que Sinti que tinha com Evódia, provavelmente eram os nomes que uma tinha, mas elas eram descontentes. Por favor, aqui ninguém se chama Evódia, né? Nem Sinti. E aí havia esse descontentamento e elas estavam em crise. E Paulo escreve a elas falando sobre contentamento, dizendo, olha, eu tenho contentamento na prisão, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, em todas as situações. Resolvam o problema de vocês no Senhor, tirem do coração de vocês o murmúrio que, porventura, vocês tenham uma com a outra ou com o Senhor também. Ele escreve aos Hebreus, falando da necessidade de sermos contentes no Senhor, lá no capítulo 13, não Paulo, mas o escritor aos Hebreus, da necessidade de nós termos um espírito manso, submisso ao Senhor, independente das circunstâncias, e reconhecermos que a providência de Deus ela nos mantém, a providência de Deus com seu controle soberano e bondoso, tem nos guiado conforme Ele quer, nem sempre conforme nós queremos, né? Nós queremos muitas coisas, né? Eu sei que você gostaria de ter mais um sapato, um par, ou mais uma bolsa, né? Ou fazer aquela viagem. Obrigado, diaconisa. Aliás, na Supremo Conselho a gente decidiu que não tem ordenação de diaconisas, mas tem o ofício, tá? Então, o serviço da diaconia existe, né? As mulheres servem na igreja, o ofício existe, conquanto não existe a ordenação. Então, não estou errado. Obrigado, viu, Paloma? A palavra de Deus fala dessa necessidade de nós harmonizarmos esses desejos que nós temos de sermos, ou de termos, ou de conquistarmos, ou de chegarmos a algum lugar com aquilo que o Senhor nos dá. A gente precisa lembrar um aspecto importante, que o inferno é um lugar de descontentamento eterno. E o céu é um lugar de contentamento eterno. E as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, nós já vivemos, não é, na antessala do céu. E se o céu é o lugar do contentamento eterno e nós vivemos a antessala do céu, na realidade do já e do ainda não, nós já devemos experimentar uma vida de contentamento aqui. Isso é um desafio, não é? Porque o já e o ainda não, às vezes, é mais ainda não do que já. Não é? A sensação não é essa? Senhor, eu sei que... Né? Mas... E o mas é o que importa na frase. E a gente diz, eu sei que o Senhor é soberano, mas eu não entendo isso, aquilo outro. E nós precisamos descansar, ter a nossa mente ocupada pelas coisas do alto, do Senhor. E o nosso descontentamento, nós precisamos pensar sobre isso, é fruto de uma constante desconfiança, de uma constante incapacidade de nós descansarmos no Senhor. O descontentamento ele ocorre nesse coração que não descansa, que está buscando sempre a sua vontade,
que tem sempre saudade de alguma coisa e que diz que aquilo que Deus dá não é suficiente, não é bom e que precisa de mais e de mais. E aí nós elaboramos planos, não é? Fazemos estratagemas para alcançarmos as coisas que nós queremos. E nós precisamos aprender que o contentamento ele se dá num ambiente de contemplação e de doxologia. Que é isso? Nós precisamos aprender a olhar aquilo que Deus é e que nos dá, os atributos de Deus, a bondade dele, percebermos isso e contemplando as obras das mãos dele, termos um espírito de adoração, de louvor ao Senhor, de exaltação ao nome do Senhor. E o descontentamento é exatamente o contrário disso. O descontentamento nos leva ao murmúrio. E o murmúrio é o contrário do louvor. Assim como o contentamento é o contrário do descontentamento. Se estamos contentes no Senhor, nós adoramos o seu nome, nós louvamos o seu nome. Não é? O nosso coração é alegre e ele aformoseia o nosso rosto. E as palavras que saem dos nossos lábios são palavras de louvor. No entanto, se o nosso coração é descontente no Senhor, nós então vamos expressar isso com as nossas palavras, né, com as nossas atitudes. E eu li esses dois textos porque há um elemento que o Senhor Deus, na sua bondade e graça, nos deu na sua santa lei, que nós esquecemos e não praticamos da maneira que nós deveríamos praticar, e talvez por isso não sejamos contentes como deveríamos ser. Nós não prestamos atenção ou não nos lembramos daquilo que deveríamos nos lembrar. E olhando para o texto, em especial de Êxodo, você percebe uma coisa muito importante já no verso 8º. Há uma ordem que é dada já no início do verso 8º do capítulo 20 de Êxodo, e o texto vai dizer exatamente isso: lembra-te. Se há a necessidade da lembrança, é porque o esquecimento ele é muito comum e ele é o mais fácil de ocorrer nesse aspecto. O Senhor diz, lembra-te, porque há necessidade de que seja trazido à mente constantemente algo. É como se o Senhor estivesse dizendo ao povo de Israel, é para o bem de vocês, eu quero que vocês se lembrem, que vocês prestem atenção, que vocês estejam atentos a algo sem o qual vocês não vão experimentar as minhas bênçãos e sem o qual vocês não terão verdadeiro contentamento. E ele é bem objetivo nisso. O Senhor ele não dá meia voltas nisso. Ele diz daquilo que esses irmãos devem lembrar, e eu quero ser bem prático nessa exposição com vocês hoje, e ele vai lembrar exatamente da guarda do dia do descanso, do Shabá. E ele diz, lembra-te, portanto, do dia do sábado, lembra-te do Shabá. E como quem dizendo, sem a lembrança disso, vocês não vão alimentar a alma de vocês com as coisas corretas. Vocês precisam parar. O tempo ele é corrido, repetitivo, os dias são cansativos, e nós repetimos as mesmas coisas, né? Acordamos na mesma hora, temos as mesmas rotinas, fazemos o café, tomamos um banho, pegamos o mesmo trânsito, ou arrumamos as mesmas crianças para ir para a mesma escola com as mesmas fardas. Claro que na segunda-feira ela está branca, na terça-feira já não está tanto assim, na quarta-feira ela está encardida, na quinta você tem que trocar, não é? Ou então lavar assim que chega para secar até o final da noite, para no outro dia de manhã estar seca e poder ir. Aí bota atrás da geladeira, né? Lembra da meia atrás da geladeira para secar? Quem nunca fez isso? Já tentou botar no micro-ondas? Não dá certo. Vai dar errado, né? Mas a rotina, ela vai tomando, e parece que os dias são repetitivos, e de repente passou um mês, 2 meses, e aí no dia 1º de janeiro o presbítero Edilson diz assim, irmãos, a paz do Senhor, dia 1º de janeiro, o ano já está acabando. Mas ele não está errado. Irmãos, nós já estamos no dia 4 de agosto. E o ano mal começou, nós já estamos em agosto. Você sentiu passar 8 meses? Eu não senti, eu acho que eu estava amarrado em algum lugar. Minha mulher deve ter me dado um sonífero e eu acordei no mês de agosto. Não é possível. Não é? Até porque eu não envelheci nada nesses 8 meses. Não é? Então, eu continuo, né, jovenzinho. Deixa, né?
É interessante, cheguei na reunião do Supremo Conselho semana passada e alguém disse para mim, nossa, Vitor, como você está velho. Eu disse, irmão, como vai a sua mãe? Obrigado pela lembrança tão amorosa, não é? Você está velho, isso é coisa que o irmão chega para dizer para o outro. Digo, ora por mim, querido, abençoado, né? Nosso tempo é corrido, mas não é algo de hoje, irmãos. Nós saímos do Éden. E desde o dia que nós saímos do Éden, a vida se tornou difícil. E o tempo passa tão rápido que, presta atenção, a gente de repente quer parar para ler um livro e a gente não consegue. A gente quer ler as Escrituras e não consegue. Muitas pessoas que conversam comigo, eu digo, olha, como vai a vida devocional? Aí não vai. E aquela questão do culto doméstico, homens são homens e é assim mesmo. E eu digo, meu irmão, você é o chefe da casa, você é o pastor da sua casa, faça o culto. É pastor, porque o tempo está tão apertado, e eu sei que está. Nós queremos buscar mais ao Senhor, queremos ter mais tempo com os filhos. Essa semana mesmo, uma das minhas chorava em casa e dizia assim, papai, tem tantos pastores na igreja, por que você precisa ir para a igreja hoje? Eu disse, porque eu sou pastor e tenho que ir para a igreja hoje. Domingo eu me sentei com a família e antes de tarde ela disse para mim assim, papai, hoje você não vai vestido de pastor. Eu digo, por quê? Eu digo, porque você vai sentar comigo para assistir o culto comigo. E tá bom, eu não vim vestido de pastor, né? E me sentei com ela, porque o tempo passa rápido. E conversava isso com um irmão hoje. A gente pegou o filho no colo ontem. E algumas de vocês já são avós. Foi um dia desse, né? O tempo passa rápido demais. É como, sabe, um vapor. É a vaidade da vida, como o livro de Eclesiastes nos diz. E por isso, para o nosso bem, o Senhor determina, irmãos, que lembremos. E o Senhor diz, lembra-te de guardar o dia do sábado. Lembra do dia do sábado. E o Senhor faz isso com todo zelo, com todo amor e com todo cuidado que Ele tem a nós, com o propósito. Se você olha o texto, não é de descansarmos. Ele diz, você não vai trabalhar. Porque Ele sabe que se nós formos deixados à nossa própria sorte nesse mundo, nós vamos girar como o mundo gira. E nós não vamos contemplar, nós não vamos ter momentos realmente profundos na vida, e quando piscarmos os olhos, a vida passou diante de nós e nós não paramos. E aí o descontentamento se senhora de nós, porque nós não descansamos. E o texto diz, olha, eu sou o modelo para vocês, eu descansei. E o descanso do Senhor aqui não é porque Ele estava cansado, porque Deus não se cansa. Esse descanso do Senhor no sétimo dia, após ter criado todas as coisas, é o descanso da contemplação. Se olharmos para o texto de Gênesis, no capítulo 2, ele descansa e ele vê as obras das mãos dele. E ele diz que isso tudo é bom e muito bom. O Senhor contempla aquilo que Ele fez e a beleza daquilo que Ele mesmo produziu. Agora, nós que somos as criaturas, irmãos, acabamos não tendo tempo para parar para contemplarmos o que Deus está fazendo, o que Deus fez, as obras das mãos dEle, para contemplarmos a família que Ele nos deu, para contemplarmos os filhos que Ele nos deu, o marido, né, que Deus deu também. Ele é uma bênção, irmão, vai crer na fé, né, vai orando por ele chega lá, é um anjo do Senhor, só não tem asa. Né? E o tempo que Deus nos deu, e a saúde ou a luta que Ele nos deu, mas que Ele permanece conosco. O Senhor diz, lembra de parar. Nós precisamos parar e pensar um pouco sobre o papel, portanto, do quarto mandamento e da ordem que o Senhor nos dá de lembrarmos. Por que Deus regulou, não é, a observância de um dia de descanso? Por que Ele fez isso? E o quarto mandamento, alicerçado sobre a ordem da criação, regula como deve ser estruturado não só esse dia, o dia do descanso, mas como deve ser regulado todos os demais dias da vida da gente. Não é? Nós vivemos um tempo de 6x1. Nós trabalhamos 6 dias, nós corremos 6 dias, mas é um dia em que a gente tem que parar e a gente tem que contemplar. Os puritanos, eles se referiam ao Shabá, e eu vou continuar chamando de Shabá, porque
o significado não é de um sétimo dia, o significado é de um dia de descanso. E no Antigo Testamento esse era o sétimo dia, e isso é muito simples. Eu poderia dar muitos motivos aqui. Primeiro, porque o Senhor determinou que era o sétimo dia. Segundo, porque os judeus eles caminhavam no aguardo do descanso que viria. Era o último dia da semana. Eles estavam aguardando a providência de Deus. Eles caminhavam no aguardo da vinda do Messias. E o sétimo e último dia da semana remotava isso. Eles caminhavam a segunda, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira à tarde, eles paravam no aguardo que o Senhor os visitasse, no fim. Para nós é diferente. A igreja ela passou a se reunir no domingo desde muito cedo, chamando esse dia de o dia do Senhor, ou o primeiro de todos os dias, porque Cristo veio. E a vida começa agora com Cristo, na cruz, no Calvário. Então, o domingo, o dia da ressurreição, é o grande dia da vitória do povo de Deus, o dia da contemplação, o dia do contentamento do povo de Deus. E toda a vida, ela ganha sentido a partir do contentamento que Deus nos dá em Cristo. O domingo tem o significado de nortear, de temperar todos os demais dias da semana. Nós partimos dele e caminhamos durante toda uma semana de lutas, dificuldades, de repetições, de aparentes descontentamentos, mas na esperança que o novo dia do Senhor chega ou que o grande dia do Senhor virá. Nós vamos na expectativa que o dia do Senhor venha com os céus se rasgando e a nova Jerusalém descendo, e aí vai ser contentamento transbordante, ou então chegue o dia do Senhor, que é aquele dia onde o povo de Deus se encontra para dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, o contentamento, ele se dirige a partir do domingo e caminha para o dia do Senhor, quer seja o dia eterno do Senhor, ou o dia que antecipa o dia eterno do Senhor, que é cada domingo. E os puritanos olhavam para esse dia e eles chamavam de Feira da Alma. Feira da Alma. Priscila gosta de usar esse termo, vários domingos, após o culto, né? Aí a gente conversa rapidamente e diz, é o dia da Feira da Alma, né, pastor? E aí eu falo e penso, estou com a sacola cheia, né? Domingo, e a perspectiva é diferente. A gente senta ali no púlpito, em cima, e quando a gente senta em cima, a gente tem uma perspectiva do culto, né? Quando nós sentamos nos bancos, nós temos outra perspectiva. Eu gosto de me sentar nos bancos. E domingo eu sentado ali, com uma encostada em mim, a outra me agarrando por trás, a outra agarrando meu braço. E eu dizendo, Senhor, que privilégio poder estar cantando a uma só voz ao Senhor e no primeiro dia da semana estarmos nos alegrando no Senhor. E os puritanos, eles chamavam de o dia da Feira da Alma. E eles nos lembram com essa fala, que Deus nos deu esse dia acima de todos os outros para conduzirmos aos negócios espirituais, para nos lembrar de que um negócio foi realizado em nosso favor, uma compra foi realizada em nosso favor, com um preço que foi pago altíssimo em nosso favor, e que nós vamos à Feira da Alma sem dinheiro e sem preço. E voltamos com as nossas sacolas do nosso coração cheios de todo tipo de alimento espiritual, para podermos enfrentar os dias que virão com contentamento. É o dia da Feira da Alma porque nós chegamos diante do Senhor e a gente, você faz feira, né? E fazer feira hoje em dia, irmãos, é um verdadeiro descontentamento, só Jesus na causa. E você vai comprar pão e o ticket médio para comprar pão lá em casa, porque tem que ser 15 pães, né, desse tipo, e se comprar 10, no outro dia não tem mais, não tem nem para comer no café da manhã, e eu não sei nem quantas palmas de banana são lá em casa no meio da semana, ainda bem que minha sogra leva, né? E o ticket médio lá é na faixa de R$25 por dia na padaria. Só Jesus na causa, ore por mim. O Senhor, né, tem misericórdia. Eu estou fazendo doação de pão, de leite. O seminarista essa semana disse para mim ontem, ele disse, pastor, o senhor gasta quantos litros de leite por mês? Eu disse, meu irmão, não faço nem a conta para não chorar. Ele disse, dá uns 5 litros, eu disse, para começar a dar, né? Uns 5 litros assim. O senhor quer que eu traga do sertão quando eu vier? O litro está a R$4,50 lá. Eu digo, meu filho, traga logo 10. Traga manteiga também. E quando você for lá, diga que é o pastor e que ele aceita oferta de amor. Né? Porque
Tá difícil fazer feira, tá? Não tá? Você vai ali e volta, mas... E você vai à feira e o que você gasta ali cada dia é mais assustador. Mas essa feira, a feira da alma, a gente não gasta um tostão nela. Porque... já pensou naquela... Tinha aqueles concursos, você lembra? De você... Antes tinha isso, você ia para um supermercado, lá o premiado, com um carrinho, e ele tinha 5 minutos para correr no supermercado e encher o carrinho do supermercado. Você lembra desse negócio? Imagine, você ganhou, foi sorteada para ir agora no supermercado da sua escolha, com um carrinho bem grande, e você tem 5 minutos para encher esse carrinho. Ô, bênção, né? Você vai encher de quê? De carne. Vai abrir um açougue? Abrir um açougue? Você vai encher de carne, né? Se fossem os homens, você sabe do que eles iam encher? Ele ia encher de televisão, de rádio, ia encher dessas coisas, de Coca-Cola. Não, mas a gente vai encher de carne. Carne, manteiga, queijo, leite, né? Agora imagine que o Senhor, e não foi um sorteio, né? Foi uma eleição, ele nos escolhe, e ele diz assim, vocês não têm 5 minutos para encher. Vocês têm todos os dias na minha presença, mas vocês têm um dia inteiro na semana para encher um carro de todo tipo de alimento espiritual que vai preencher a alma de vocês de contentamento. O que é que você faria? É isso que o Senhor faz conosco todo domingo. Ele nos dá a liberdade de entrarmos na despensa dos céus e nos abastecermos. A gente precisa começar a perceber isso. Domingo não é um dia qualquer. É o dia de você vir com o carrinho da sua alma e encher a feira. E levar para transbordar. Porque às vezes nem sempre todo mundo de casa vem, né? Ou alguns até vêm, mas fica meio assim pelos cantos. Não tem isso? Já viu esse negócio? Mas você vai encher para transbordar para os de casa também. Para todo mundo ser alimentado. O propósito do 4º mandamento, irmãs, o Senhor tem o propósito de nos libertar do peso dos negócios diários, mundanos e terrenos. Nos libertar das preocupações passageiras e periféricas dessa vida. E conduzir a nossa mente para o que de fato importa, o centro da vida, que é Cristo. Onde nós somos abastecidos e animados. Contentamento, por mais que a gente estude, não vai ser... não vai ocorrer no nosso coração, enquanto nós não entendermos isso. O Senhor nos deu meios ordinários para nós recebermos bênçãos extraordinárias. E o meio ordinário que o Senhor nos deu é nós guardarmos o dia do Senhor, nos encontrarmos como povo de Deus, para declararmos a nossa fé semanalmente e nos abastecermos dessas bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele, quando nos exorta a lembrarmos, Ele está querendo nos dizer muitas coisas, mas eu quero apontar 2. Primeiro, Ele está dizendo, não esqueça, nem negligencie este dia. Não esqueça, nem negligencie o dia do Senhor. E frequentemente os escritores do Antigo Testamento, quando falavam, usavam esse termo, lembrem-se, eles estavam alertando o povo para que não esqueçam o ato histórico da redenção. O lembrar estava muito ligado a isso. Por exemplo, quando eles são tirados do Egito, na Páscoa do Senhor, num domingo, não é? Engraçado, ocorre num domingo, eles saem num domingo do Egito. Que coisa, né? Eles estavam guardando o sábado, mas o dia que os judeus saem do Egito é um domingo. É o dia da libertação, é quando eles marcham e saem. E a Páscoa, ela era celebrada num domingo mesmo. E eles então, o Senhor diz a eles, lembra-te de guardar, né, esse dia, pelas suas gerações. Fala ao teu filho, ao filho do teu filho, para que eles lembrassem. Depois isso vai ser repetido lá em Deuteronômio, no capítulo 6, que eles precisavam se lembrar dessas coisas, para quando eles perguntarem o que significam esses mandamentos e esses estatutos, é que o Senhor nos libertou
do Egito, quando nós éramos escravos de Faraó. Não é? Então, isso tem um aspecto de nós termos o coração grato e lembrarmos ao Senhor o que Ele fez por nós, do que Ele nos libertou, de onde Ele nos tirou. Irmão, se o Evangelho, irmã, se o Evangelho não for capaz de nos dar contentamento, nada vai ser capaz. Se Cristo não for capaz e a obra dele nos dar contentamento, marido não será, filhos não será, emprego não será, amigos não serão, ninguém será capaz de nos dar contentamento. O contentamento ele não pode ser, ele não pode estar fundamentado em bens materiais ou em conquistas terrenas, porque tudo isso é muito passageiro. Os bens materiais se vão, os filhos crescem, casam e vão embora. Marido é arrebatado, porque marido é tudo santo. Então, as coisas passam nessa vida. Emprego vem e vai. E mesmo aqueles que ganhavam muito acabam tendo uma redução salarial na aposentadoria. E a velhice chega também, e os joelhos começam a doer, já começou a sentir? O tornozelo dói também. Não, que é isso, não dói de jeito nenhum. E você dorme de um lado, amanhece com dor no ombro, e dor no punho. Não, já senti, só eu aqui, só eu tô acabadinho. Tá. O tempo passa, irmãos. E a gente não tem contentamento na juventude porque ela vai embora. A gente não vai ter contentamento no status que a gente conquista porque ele também passa. Só há algo permanente, que é a salvação em Jesus. Você não passa, não envelhece, ninguém rouba. E nós precisamos aprender a juntar tesouros nos céus. Um segundo aspecto do lembrar, a Bíblia trata esse termo, com o significado de observar, em primeiro lugar, ou seja, prestar atenção e praticar isso. E um terceiro aspecto de celebrar. Lembrar no sentido de celebração. Quando o Senhor ordena, lembra-te do dia do sábado, ele está dizendo assim, observe e comemore. É um dia de festa. E é um dia de prática. Não é algo meramente teórico. É algo que deve ser praticado e que deve ser celebrado. O dia da feira da alma, eu me lembro, eu fui criado na minha primeira infância em São Paulo, e São Paulo tem aquelas feiras, né? Já foi na feira de rua de São Paulo? Aquela feira grande. E eu amava ir à feira, porque eu ia comer pastel. Pastel do japonês. Tinha lá, sempre no início da feira e na banca, e no início e no final da feira, algumas bancas com japonês fritando pastel. Às vezes eu vou a São Paulo, a semana que vem eu estarei lá, vai ter um dia que eu vou almoçar pastel. Na quarta-feira tem a feira lá no bairro de Higienópolis. Aí os meninos vão comer lá o PF deles e eu vou comer pastel. E aí eu vou lá na feira, peço 2 pastéis e como pastel na feira. É uma delícia. Não é? Eu me lembro que eu ia feliz para a feira. É esse sentimento de uma criança que vai para a feira para comer pastel que a gente deve ter no dia da feira da alma. Eu estou indo à feira e não estou levando um tostão. E estou levando um carro onde cabe muita coisa. E eu vou pegar do melhor que tem ali para me abastecer. E eu vou voltar feliz para casa e ainda vou comer pastel. É uma celebração. É um momento de alegria. É um momento para nós lembrarmos que a porta da despensa dos céus está aberta para nós nos alimentarmos e para nós termos contentamento no Senhor. E isso se dá, esse lembrar, se dá numa ideia de que não é um dia de um descanso ocioso. É um dia para observar, ou seja, é um dia para um descanso atento, para um descanso de atitudes e de ações. E é um dia em que, nesse descanso, nós nos juntamos ao povo de Deus para adorar ao Senhor. É o dia da santa convocação. Lá em Levítico, no capítulo 23, nos versos 2 e 3, o descanso do sábado é associado justamente a isso, a adoração corporativa, a adoração do corpo, a adoração do povo de Deus. E o texto de Levítico 23, verso 2 e 3 diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações.
São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o descanso do descanso solene. Será o dia do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor. Em todas as vossas moradas. Ou seja, isso não é uma coisa apenas da igreja e apenas da casa. Não é algo que acontece no ajuntamento do povo de Deus e ocorre e transborda para as nossas moradas. Essa santa convocação para o povo de Israel era um tempo para eles adorarem em casa e adorarem no templo. E o propósito disso era eles publicamente e particularmente proclamarem quem era o seu Deus, a quem eles serviam e quem eles mesmos eram. Irmãos, o dia do sábado, o Shabá, que é no domingo para nós, porque cremos em Jesus, ele diz quem nós somos, ele marca a nossa identidade. Por exemplo, o povo de Israel era o único nesse aspecto. Tinha algum outro povo em Canaã que guardava o descanso? Não. Só Israel fazia isso. Só eles paravam para isso. E isso foi motivo, por exemplo, de guerra, né? Por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, no dia do Yom Kippur, o Egito agora, né? Já agora no século XX, o Egito tentou invadir Israel. Né? Acabou dando ruim porque tinha alguns que estavam atentos e aquilo que eles iam fazer vazou antes através do Mossad. E antes dos aviões egípcios decolarem, eles destruíram todos eles no chão. Né? E aquela invasão acabou sendo frustrada. Só o povo de Deus observa um dia para o Senhor, ou deve observá-lo. O mundo observa para beber, para acabar com a família, para se autodestruir. Mas nós observamos o dia do Senhor para o Senhor e para nos alegrarmos nele. Eu falei, em primeiro lugar, sobre o lembrar. Agora eu quero pensar com você que esse é um dia especial, não apenas para nós. É um dia especial para o Senhor também. Ele alicerça essa exortação reivindicando um dia que é especial para Ele. É um dia em que nós dizemos, Senhor, nós trabalhamos, nós nos desgastamos, nós cansamos, mas de fato a nossa confiança está no Senhor. Nós estudamos 6 dias, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós trabalhamos 6 dias, mas nós descansamos no Senhor. Vamos reiniciar mais uma semana de trabalho. Mas nós não podemos fazer isso sem buscar ao Senhor antes. E o domingo é o primeiro dia da semana, não é à toa. Né? Esse é o momento em que Deus reclama a sua especial propriedade. Ele diz, o meu povo que me adora no meu dia. Né? E ele é o dono do dia, ele marca esse dia e ele marca o seu povo para adorá-lo nesse dia. Na realidade, Deus é dono de todos os dias e de todos os tempos. E veja, ele dá 85% do nosso tempo para nós gastarmos com o nosso próprio trabalho. E ele requer ali 25% da nossa semana para que nós gastemos na busca, no louvor do seu nome, nos enchendo da sua presença. Isso não é porque ele precise, mas porque ele sabe que nós precisamos disso. Se nós não fizermos assim, nós não teremos força para caminhar, nós cairemos em descontentamento, simplesmente porque o verdadeiro contentamento está no Evangelho, está em Cristo e em nenhuma outra coisa, em nada mais. E por este dia, irmãos, pertencer a Deus, de modo especial, nós precisamos, simplesmente porque somos obedientes e amamos ao Senhor, observá-lo, guardá-lo, consagrá-lo. E o breve catecismo ele fala sobre isso quando ele diz o seguinte: deve-se santificar o sábado, domingo, com um santo repouso. Gente, é o dia que eu durmo, tá? O sábado é o dia que todo mundo lá em casa de tarde dorme. Até Gabriel. Ele não dorme, nem dorme de tarde algum dia, querido. Que horas esse menino dorme, que eu nunca vejo? De noite ele não dorme, então não pode dormir de tarde, porque de noite não está dormindo, né? Está ali o pecado, é o erro. Esse menino não pode dormir de dia. Mas no domingo, eu sei que no domingo é o dia que eu durmo. Eu descanso, e principalmente quando eu vou pregar à noite, porque eu preciso de uma revelação para pregar à noite.
O Senhor diz, olha, deve-se santificar o dia do sábado, lá no breve catecismo, com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. O Senhor, Ele nos orienta a observarmos esse dia, entendendo que a nossa satisfação não está em jogar bola, nem em ver novela, nem em ver dorama. Eu sei que tem gente que vê dorama aqui. Né? Tem gente que está dizendo o que é dorama. Então vocês perguntam aí para os adolescentes que eles vão explicar para vocês. Saranhê. Olha aí, uma dorameira ali, ó. Não, o domingo é o dia em que o nosso descanso e a nossa satisfação está em pensarmos nas coisas lá do alto. As nossas conversas vão girar em torno do Senhor. E aí a gente santifica o dia do Senhor. Como? Né? Em primeiro lugar, nós santificamos o dia do Senhor descansando ativamente em Cristo. Nossa mente e o nosso coração. Pregando a nós mesmos que Cristo é a solução. Que o Senhor, Ele é o Deus da providência. Que não há outro além dEle. E que nós precisamos confiar e descansar. Será que o nosso coração tem desconfianças durante a semana? Tem sim, não tem? Diz assim, Senhor, eu sei que Tu és Deus, mas... Não é? A gente não desconfia do Senhor, nós desconfiamos na segunda e na terça-feira um pouquinho mais, na quarta a gente está desconfiando mais um pouquinho, na sexta-feira a gente já está, né, pedindo arrego. E a gente desconfia do Senhor nos detalhes. As contas começam a chegar, e os filhos começam a aperrear, e as coisas não saem como nós gostaríamos. Tem aquela semana perfeita que tudo dá certo. Eu nunca vivi essa, não. Sempre tem alguma coisa que sai do lugar. Sempre tem. E isso mexe conosco. Isso trabalha a nossa ansiedade e nos leva a descontentamento. Uma irmã dizia para mim recentemente, uma jovem, numa conversa que havia tido com ela antes, ela falava do descontentamento e ela, numa conversa pouco, ela chegou para mim e disse, pastor, Deus falou comigo. E olha, eu estou tão contente. Eu descobri que o meu problema é a minha desconfiança dele. E eu não conseguia me alegrar no Senhor. Mas eu estou tão feliz no Senhor, tão contente no Senhor, que eu não tenho mais problema. Eu digo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? E ela até me pediu perdão, porque eu nem sabia disso. Numa conversa que havia tido com ela, ela disse, eu saí com tanta raiva do Senhor daquela conversa, porque o Senhor falou essas coisas para mim e eu não quis entender. Tá. Não nem pedi perdão, porque eu nem sabia, nem percebi. Mas eu vou continuar dizendo as coisas que eu tenho que dizer. Santificar ativamente. Descansar ativamente em Cristo. A santificação desse dia é a observância, irmãos, apropriada de todos os mandamentos de Deus. Isso começa no nosso coração, encontrando o nosso descanso e o nosso desejo satisfeitos no Senhor Jesus. O Catecismo de Heidelberg vai tratar esse tema, ele vai dizer assim, que eu cesse, é uma oração, né, que os reformados ali de Heidelberg fizeram e colocaram no Catecismo, que eu cesse a prática de minhas obras más todos os dias de minha vida. Permita que o Senhor opere em mim pelo seu Espírito Santo e assim comece, nesta vida, o descanso eterno. Está entendendo? Às vezes a gente fica esperando para ter contentamento em algum dia. E a ideia aqui do Catecismo de Heidelberg nós precisamos viver esse descanso eterno já. Nós estamos na antessala do céu e o Senhor quer que nós experimentemos isso. Esse dia de guarda do Senhor é o nosso testemunho e confissão solenes de que descansamos a nossa salvação somente em Jesus. E que nos gloriamos nele, que ele é a nossa alegria. E nesse dia nós declaramos que ele é o nosso deleite, que somente ele é o nosso refúgio e proteção. A gente precisa
semanalmente dessa declaração. Porque senão o nosso coração nos engana. A gente começa a saber na teoria e a não viver na prática. Isso é muito fácil de acontecer. É muito comum de nós experimentarmos isso. Além do mais, irmãos, santificarmos o sábado, quando usamos, nós o santificamos quando o usamos para uma comunhão. Em primeiro lugar, com Deus. No descanso que temos no Senhor, nós temos comunhão com o Senhor. Mas, para além disso, nós, falando de feira da alma, né, como se nós, os vassalos, usando aí uma linguagem medieval, né, nos aproximássemos do senhorio da terra para receber dele o pagamento pelos dias e fazermos a nossa feira. E recebemos o pagamento e ele nos abençoa com uma feira que está posta para nós escolhermos do melhor. E ele nos convida para nos assentarmos na mesa no castelo e comermos com ele. Isso é o domingo. Isso é o dia de nós nos satisfazermos no Senhor, termos alegria no Senhor. E a guarda desse dia não pode, portanto, ser realizada de uma maneira fria, de uma maneira ritualística. Você já teve aquele dia assim em que você no domingo queria fazer alguma coisa e você disse: ó, Senhor, amanhã é domingo, eu não vou poder fazer tal coisa. Puxa, tomara que chegue segunda-feira logo, porque eu vou poder fazer. Isso acontece, não é? E não pode ser esse dia, mas tem que ser aquele dia, o dia favorito da semana, o dia em que a nossa alma almeja chegar, o dia mais esperado. E o salmista fala sobre isso para o seu próprio coração. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, né? E alegremo-nos no Senhor. E, é claro, nós viemos à igreja e talvez alguns pensem que a guarda do dia do Senhor é vir à igreja. Não é meramente vir à igreja, mas é nós nos encontrarmos com os irmãos numa santa celebração e usufruirmos da comunhão dos santos, onde nós somos alimentados e fortalecidos e declaramos juntos a uma só voz o nome de Jesus sobre todo nome. Isso é a nossa declaração de fé pública. Nós fazemos isso no domingo, mas não para aí. Quando nós nos despedimos e vamos para casa almoçar, você vai sentar com seus familiares no carro e vai para casa ou no trajeto andando e vai sentar-se à mesa para o almoço e à tarde vai ter o descanso e nós ali teremos aquilo que a gente pode chamar de um momento de complemento ou de suplemento do dia do Senhor, que é quando a nossa devoção ela ocorre de forma familiar e particular. A gente chega em casa e a nossa mente e o nosso coração vão ser postos no Senhor e nós fechamos todas aquelas torneiras que pingam e fazem com que a nossa reserva de vida vá embora. E tem reserva de vida para a semana toda, mas às vezes a gente já começa perdendo do próprio domingo. Sabe como? Quando as nossas preocupações não estão exclusivamente em falarmos sobre o Senhor, em nos alegrarmos no Senhor, em conversarmos sobre quem é Deus. E nós nos preocupamos com o que está acontecendo no mundo, nos preocupamos com o nosso próprio lazer, ou então ligamos a televisão para que a nossa mente seja ocupada não com as coisas lá do alto, mas com as coisas... E você já viu que dia de domingo não tem um programa que preste? Eu nem sei o que passa no domingo, mas eu imagino que não tem um que preste. Não é? Faz tanto tempo que não se liga a televisão lá em casa que ainda tem programa de televisão. Aí Gugu tá vivo? Gugu morreu, né? Mas Silvio Santos está vivo, né? Tá, ainda. Ele tem quantos anos, hein? Porque, deve ter uns... acho que, na realidade, ele morreu e aquilo é um robô que botaram no lugar dele. Né? Não é possível. A gente liga a televisão, aí sai do domingo, do culto, e vai assistir Fantástico. Que de fantástico não tem nada. Fantástico é o Senhor, é a sua palavra, é o Evangelho, isso é fantástico. Mas a gente vai para casa e enche a mente da gente do que não presta. Isso já começa a roubar o nosso suplemento de vida para a semana. E nós deveríamos chegar e conversar e compartilharmos a mesa da comunhão, estarmos com os irmãos. Me chame para almoçar na sua casa, eu estou livre. Né? Estarmos juntos,
né? Eu levo um pacote de macarrão, ou então 1 litro de Coca-Cola. E nós compartilharmos a fé, conversarmos, não é? Vermos os nossos filhos conviverem, termos vantagens no dia do Senhor, gastando na companhia de amigos e irmãos, com os familiares, falando da fé. Nós precisamos ter isso. Eu quero encerrar pensando outra coisa com você. Tem coisas que nós não podemos fazer no dia do Senhor, e isso deve nos dar contentamento. Eu estou falando do dia do Senhor como o dia do contentamento da semana. Se nós não tivermos contentamento no dia do Senhor, os outros dias da semana serão dias terríveis. Nós precisamos aprender a ter contentamento na feira da alma. Nos deleitarmos com o que tem na feira da alma, e aí os outros dias serão dias de contentamento. Esse dia vai transbordar para os outros dias. E às vezes a gente olha as proibições, o mandamento tem várias delas, né? E nós dizemos assim, ó Deus, o Senhor é um estraga-prazeres. O Senhor me proíbe de fazer coisas, o Senhor me proíbe de trabalhar. Mas o Senhor está nos ensinando a organizarmos as nossas vidas, tendo como foco central o Senhor. A organizarmos a nossa vida pessoal, organizarmos a nossa vida domesticamente. Porque isso reflete na família, como a nossa família vive o dia do Senhor. Há deleite no dia do Senhor para nós, para os nossos filhos, para os maridos e para as esposas. Nós somos liberados pessoalmente do trabalho, das preocupações, para descansarmos em Cristo. Mas frequentemente, irmãos, nós pensamos nas restrições. E o Senhor está dizendo para nós que quando pensamos assim, nas restrições, é que talvez o nosso coração realmente esteja nos enganando, porque nós estamos buscando contentamento em lugar e em coisas que nós não deveríamos buscar. E nós mais estamos ensinando isso para a próxima geração, a serem descontentes também e a não guardarem o dia do Senhor. Deus não somente estrutura as ocupações da nossa vida para o dia da feira da alma, mas Ele também nos ordena a estruturar a nossa vida familiar para o dia da feira da alma. E nós, aqueles que são pais e guardiões, né, eles devem lembrar o que o Senhor diz em Êxodo 20. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva vão trabalhar. Todo mundo vai guardar o dia do Senhor. Ou seja, é uma cultura bíblica que deve permear a mente de todos aqueles que estão em casa. Agora, você vai dizer assim, mas José, meu marido não vai caminhar nisso aí, não. Tenha paciência e ore pelo esse santo de Israel, para o Senhor salvar essa alma e fazê-lo compreender. Talvez aqui tenha jovens que os pais não são crentes, eu sei que tem. E que os pais dizem assim, mas isso aqui não funciona para mim. Tenha paciência, não é? E faça a sua devoção pessoal. Procure influenciar pelo amor, não é por uma prática de zelo ao Senhor, mas que transborde também para aqueles que estão em casa com paciência. E o Evangelho vai ser vivido na prática, dentro de casa. Isso implica em nós definirmos para quem está ao nosso lado um exemplo do que é nós termos contentamento em Cristo. E como nós vamos viver esse contentamento os dias que se seguem. Usamos esse dia, então, irmãs, para ensinar que na vida há coisas mais jubilosas do que, quando ensinamos os nossos filhos, do que brincar. Para os mais velhos, do que assistir à Champions League, do que ver a Fórmula 1, do que estar fazendo as coisas que é do seu prazer terreno. Há coisas mais jubilosas do que estudar. Recentemente, um jovem estudante de medicina, ele disse assim, pastor, eu tenho umas provas de medicina, na segunda-feira, são uns testes que fazem lá na faculdade, e esse teste ele é de tempos em tempos e ele abarca todo o assunto
que foi dado num período X. E assim, esse é o teste que a turma começa a roer as unhas 15 dias antes. Ninguém dorme, a gente vira madrugada. E na segunda-feira o povo virou a madrugada do domingo para segunda-feira estudando e vai tudo morrendo. E é aquele teste que a gente só fica ali raspando. E pastor, todo domingo que tem esse teste na segunda-feira eu não venho para a igreja. Mas o Senhor falou comigo claramente que eu estou errado, eu estou colocando as coisas dessa vida em primeiro lugar. E olha, eu decidi que a partir de agora eu não vou deixar de cultuar ao Senhor, de guardar o dia do Senhor, mesmo que seja a prova mais difícil que da minha vida na segunda-feira. Eu não vou fazer isso. O que é que o senhor acha? Eu disse, é isso mesmo, já devia ter feito isso há muito tempo. Não é? Mas o Senhor vai te abençoar. Você estudou tudo, foi responsável? Estudei, pastor, mas eu não vou ficar na madrugada do sábado para o domingo, eu não vou estudar no domingo, e no domingo para a segunda eu vou dormir. Ele faz muito bem, confie no Senhor, faça a sua parte, confie no Senhor. Outra semana ele veio me dizer, fez o teste, disse, pastor, cheguei na faculdade. Parece que eu era o único que não estava desesperado. Eu estava andando tranquilo, meu coração não estava nem palpitando. Pela primeira vez eu abri aquela prova sem que as minhas mãos tivessem distonia. Eu comecei a fazer com tanta tranquilidade, eu tirei a maior nota da sala. E estava todo mundo morrendo. Disse, porque Deus honra os seus servos. Você estudou, agora estuda, né, infeliz? Porque se tu não estudar, espera que Deus não vai fazer a prova para tu. Né? Não vai acontecer isso, né? Eu já tentei, não deu certo. Na minha adolescência eu tentei, não deu, Senhor, não deu certo. Faz a tua parte, meu filho. Mas coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe qual é o antídoto para a ansiedade e para o descontentamento? Confiança no Senhor. Colocar em primeiro lugar. Se você olhar para o Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer, o antídoto começa assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Olhar os lírios do campo, olhar as aves dos céus. E esse ensino de Jesus termina assim, antes, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O antídoto para o descontentamento e para a ansiedade é nós colocarmos o nosso coração no reino de Deus. E o reino de Deus se abre, o céu se encontra com a terra todo domingo. Cada domingo, o céu se encontra com a terra, onde o povo de Deus se reúne em nome de Jesus. As dispensas são abertas. Domingo que vem, venha com um carrinho grande. E bote tudo que tiver nessa feira e leve para casa. Eu quero concluir com duas falas, uma de John Murray e uma de Richard Baxter. Richard Baxter é maravilhoso. John Murray diz assim, o descanso semanal, o dia do Senhor, é uma promessa, um sinal e um antegozo daquele descanso consumado. A filosofia bíblica do Shabá é de tal maneira importante que negar sua perpetuidade é privar o movimento da redenção de uma de suas mais preciosas características. Richard Baxter diz assim, qual o dia mais apropriado para subir ao céu do que aquele em que ele ressurgiu da terra e triunfou completamente sobre a morte e o inferno? Use o seu Shabá como passos para a glorificação até que tenha passado por todos eles e chegue à glória. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo, e um dos livros mais extraordinários da Bíblia é o livro de Apocalipse. Sabe qual foi o dia em que João teve a visão de Apocalipse? Um domingo, no dia do Senhor. E ele diz lá, no dia do Senhor. Os céus se abriram e ele viu. Né? O Senhor revelou os seus segredos a João para que toda a igreja soubesse que Deus governa sobre a terra. Não importa quantos giros ela dê, Deus continua governando sobre todos os tempos. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração, nos fazendo transbordar de contentamento, irmãs. E não se esqueça, eu não vou falar como Didi, não. Vocês pensaram que eu ia dizer, não se esqueça de trazer o carrinho de feira domingo. Se abasteça e leve para a semana toda. Não faça feira para o mês, não. Faça feira para a semana. Porque na outra semana a feira está aberta de novo. Deus abençoe.